Deus me mostrou muito claramente, alguns dias atrás, as luzes aí, por favor. Alguns tempos atrás, não sei se tem um ano e pouquinho, Deus me mostrou esses 2 cultos cheios, de manhã e à noite. E nós multiplicamos os nossos cultos, porque já não estava cabendo em um culto só. E Deus falou com muita clareza para mim, até o final do ano: os 2 cultos estarão cheios, né? Hoje deu uma esvaziada por causa do frio, creio eu, férias também, né, meus irmãos já viajando. Mas domingo passado estava praticamente os 2 cultos cheios, já começou a encher, né? O culto da noite já está bem cheio de novo, está praticamente cheio o culto da noite. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem prometido sobre nós e derramado já sobre nós um avivamento, amém? Depois, antes de você sair, eu vou entregar para você, você vai pegar um papelzinho lá com os diáconos, depois os diáconos pegam aqui comigo, sobre a lista dos dons. Nós estamos orando pelos dons, lá está todos os dons ministeriais, os dons de serviços e os dons espirituais. Os dons ministeriais e os dons de serviços, você já tem eles, você não precisa pedir eles, Deus já te deu. O que você precisa pedir são os espirituais, porque os dons espirituais vai fazer você praticar os dons ministeriais e os dons de serviço, amém? Então nós precisamos são dos dons espirituais, para exercitar e executar o que Deus tem colocado nas nossas mãos. E Deus tem derramado muitos dons aqui, sobre muitas pessoas. Já tenho ouvido muitos testemunhos, né? Pessoas com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecias, amém? Então eu quero que você seja o instrumento nas mãos de Deus, dons de cura, dom da fé, dom de milagre, os 9 dons do Espírito. Deus prometeu que nos daria a essa igreja. Não vai dar todos os dons a todas as pessoas, mas Ele vai dar todos os dons, distribuindo a cada um conforme aquilo que Deus quer fazer, Deus quer ministrar. Então eu quero que você peça nesses dias: Senhor, eu quero os dons do Teu Espírito Santo, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. E se durante o culto, no meio do culto, no final do culto, Deus falar com você, vai lá, profetiza sobre a vida dessa pessoa, amém? Então Deus vai usar você dessa forma. Aqui é um ambiente profético, você está num ambiente profético, amém? Talvez você nem tenha o dom de profecia, mas aqui dentro você vai profetizar, porque aqui é um ambiente profético. Então se Deus colocar uma palavra no teu coração, você vai falar, você vai ministrar sobre a vida dele, você vai orar por ele, você vai liberar aquilo que o Espírito Santo tem sobre a vida dele, ok? Então eu quero que você se intimide. Deus vai dar para você sonhos, que serão revelações, discernimento detalhados daquilo que Deus tem para fazer nesses dias. Deus sempre falou comigo muito por sonho. Em sonho Ele me dava visões, e eu fiquei mais de anos sem receber visões por meio de sonhos. E nessa oração, nesse jejum de 21 dias, pela edificação da casa de Deus, para Deus nos avivar e nos dar esses dons, o Espírito falou comigo: tem um bloqueio, ora por esse bloqueio. E eu orei, irmãos. Isso foi numa sexta-feira que eu orei. Falei: Senhor, eu quero voltar a ter sonhos, e eu quero que o Senhor me mostre novamente direções claras daquilo que o Senhor quer que eu faça para a edificação da tua igreja em sonhos. Na primeira noite Deus me mostrou. No mesmo dia que eu orei, os sonhos voltaram. No sábado eu tive outro, no domingo eu tenho outro. Todo dia agora Deus está me dando um sonho. Todos os dias agora Deus está mostrando, ou quase todos os dias, praticamente todos os dias, Deus está me mostrando algo por sonhos. Então eu quero dizer para você que quando você pede, Ele te dá. Quando você busca, Ele te dá. Então eu quero que você seja uma pessoa avivada, cheia do Espírito Santo de Deus, e que você seja usado para profetizar, para ministrar sobre a vida das pessoas. E eu estou ouvindo muitos relatos de pessoas recebendo dons e começando a usar, amém? Então essas coisas vão começar a acontecer com você. Você vai ter sonhos, Deus vai te dar percepções, você vai ter visões. Talvez aqui no hora do culto você vai ter visões, você vai ver coisas aqui sobrenaturais. Talvez quando você estiver orando, irmãos, nós estamos tendo oração aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, amém? Foi uma direção do Espírito muito clara, como diz lá em Atos 5,42. Atos 5,42 diz que os irmãos lá no início da igreja, eles reuniam todos os dias, no templo e de casa em casa. Eles não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo, amém? Então entenda o seguinte: a igreja em Atos, quando derramou o Pentecoste, o Espírito Santo sobre eles no dia de Pentecoste, o texto diz que era em torno de 120 pessoas reunidas.
em uma semana, ou em poucas semanas, uma igreja que tinha 120 pessoas, passou a ter mais de 5.000 pessoas, amém? Sabe por quê? Porque o poder de Deus estava sobre a vida daquela igreja. E sabe o que eles faziam? Eles reuniam para orar todos os dias. O texto diz que de casa em casa não deixava de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Todos os dias eles reuniam, oravam e anunciavam Jesus na vida das pessoas. Então o Espírito Santo me impeliu nesses dias, de uma forma muito clara, aquelas frases, aquela palavra que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, amém? Nós estamos tendo muita gente orando aqui, né? E Deus mostrou para mim que teria mais gente orando aqui do que nos cultos, e de fato, já teve dias na semana aqui que aconteceu, tem mais gente aqui orando do que no culto de domingo. E eu quero te contar, talvez você não tenha vindo aqui nos cultos de oração, são reuniões, na verdade não é culto, é 1 hora, é das 18 às 19, você vem aqui, você ora, né? Eu sempre vou trazer uma palavra, quando não for eu, vai ter outro irmão trazendo uma palavra, no final nós oramos juntos, cantamos um louvor e vamos embora. E Deus tem derramado uma unção sobre esse lugar que você não tem ideia do que tem acontecido nesse ambiente, amém? Então eu quero te encorajar e te incentivar a vir aqui orar. Segunda a sexta-feira, das 18 às 19, nós estamos aqui orando, clamando, invocando o nome do Senhor por esse avivamento. Deus prometeu para nós um avivamento, mas antes de Deus nos dar esse pleno avivamento, Ele está levando essa igreja a orar, porque antes de Deus fazer algo, Ele convoca o seu povo para orar. Quando Deus deseja fazer algo na terra, no lugar, numa cidade, no meio de um povo, primeiro Ele levanta esse povo para orar. Então eu quero que nesses dias você se levante em jejum, em oração, em busca, em consagração, e não pare. Você só vai aumentar o seu tempo de oração, você só vai aumentar o seu tempo de jejum e de busca, você não vai parar, você não vai recuar. Nós estamos num propósito de 21 dias, mas terminou os 21 dias, você não vai retroceder, você vai aumentar, você vai continuar, você vai buscar e Deus vai dar mais para você, amém? Irmãos, vocês não têm ideia do que nós temos experimentado, de milagres, de curas, de libertação, de mover que tem acontecido aqui no nosso meio, amém? E Deus tem falado comigo, é só o começo, é só o começo, não tenha pressa, espere que no tempo certo eu vou derramar a plenitude, e eu quero que você busque o Senhor. Deus tem prometido para nós aqui nessa cidade uma igreja de 900 pessoas, 900 pessoas, e nós vamos arrebanhá-los, convertê-los ao Senhor Jesus, restaurá-los. Aqueles que estarão desviados voltarão, se rendendo ao Senhor Jesus aqui. Aqueles enfermos entrarão aqui e serão curados deste lugar, e eles se entregarão ao Senhor Jesus. Pessoas com casamento arrebentado, destruído, virão aqui e serão restaurados e permanecerão aqui, porque a vida tratadas e curadas pelo Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você que chegou um tempo de milagres na vida desta igreja. Chegou um tempo de milagres na sua vida, nessa cidade, não é só nessa igreja não, nessa cidade, amém? Todo aquele que invocar e buscar o nome do Senhor, chegou um avivamento sobre esse lugar. E você vai ver que em pouco tempo essas 900 pessoas chegarão. Nós vamos ter aqui 3, 4 cultos. Você crê nisso? Você crê nisso? Já estamos com 2. Nós vamos, em nome de Jesus, aumentar. Que você vai ver que muitas e muitas pessoas virão e terão a vida transformada. Agora, todo culto eu vou orar por cura. Todo culto eu vou orar por libertação. E todo culto a partir de agora eu vou fazer um apelo para entregar a vida para o Senhor Jesus. E Deus vai trazer muitas pessoas aqui. Não importa, não tem ninguém para aceitar, todo mundo aqui é crente, mas eu vou fazer o apelo. Se tiver alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, não reconciliou, vai se reconciliar e vai entregar a vida dele para o Senhor Jesus. Eu entendo que chegou um tempo que Deus ele está apressando, irmãos, o chamado daqueles que são dele. Nós estamos muito perto dos últimos dias da vinda de Jesus, muito perto. Quando você olha para a palavra de Deus, não tem mais nada para se cumprir, a não ser o anticristo se manifestar. Não tem mais nada, tudo se cumpriu. Só falta o anticristo assumir o controle do mundo e começar uma grande perseguição contra a igreja. Só falta isso. Então eu quero dizer para você que Jesus ele está muito às portas. E chegou um tempo, como diz a palavra de Deus, que aquele que é sujo, suja-se ainda mais, mas aquele que é puro, purifique-se ainda mais. Amém? Você é santo, então santifique-se ainda mais. Busque o Senhor ainda mais. Então nesses dias nós estamos falando sobre jejum, sobre oração, sobre enchimento do Espírito Santo. Domingo retrasado nós oramos sobre o enchimento do Espírito Santo, sobre o fluir e o liberar do Espírito Santo sobre essa igreja, e já foi liberado, amém?
Agora só depende de você. Se você buscar, se você clamar, Ele te dará e Ele te encherá do Espírito Santo. Então se posicione naquilo que Deus tem pedido para você se posicionar. Não tenha medo. Deus vai honrar aquilo que você decidir por Ele. Aquilo que você renunciar por Ele, Ele colocará em suas mãos. Jesus disse que tudo aquilo que nós renunciamos por amor do Senhor Jesus, Ele nos dá 100 vezes mais. E por fim a vida eterna. Amém? Então você nunca perde quando você renuncia algo por Deus. Você ganha 100 vezes mais. Domingo passado eu falei sobre oração e sobre como que a oração fervorosa, ela libera o milagre, ela gera milagre. É a oração fervorosa que vai liberar o favor de Deus sobre a nossa vida. E quando nós falamos de oração fervorosa, nós falamos de uma oração feita com fé. Eu falei da importância de você orar e pedir a bênção de Deus sobre você, mas a importância também de você dar ordem aos comandos, dar ordem aos demônios, dar ordem às enfermidades, para que elas não tenham poder sobre você. Porque Jesus disse que aos que creem, foi dado poder sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Amém? Então, se você crê em Jesus, já foi dado a você autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Quando nós falamos de serpentes e escorpiões, nós estamos falando dos piores demônios que há na face da terra. Nós estamos falando dos piores espíritos malignos que andam sobre a terra, que influenciam pessoas, que possuem pessoas e que atacam pessoas. Ele diz: sobre você há essa autoridade. Então eu quero dizer para você que Deus vai te usar para expulsar demônios. Deus vai te usar para libertar pessoas. E você precisa começar isso por você e pela sua casa. Porque todos nós temos as nossas lutas com os nossos demônios que nos atacam. Nossos não, está repreendido em nome de Jesus. Mas que segue a nossa família, que nos ataca, que nos oprime. E nós precisamos dar uma ordem para eles: saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha vida, saia com essa enfermidade, saia com essa escassez financeira, saia com essa depressão, saia com essa confusão do meu lar, saia do meu trabalho, saia da minha vida, saia do meu ministério, saia da minha vida de oração, saia da minha vida devocional, saia do meu jejum, não me impeça mais de cultuar. Então é importante que você entenda que você precisa dar uma ordem aos demônios. É a obra dele. O que é a obra dele? Tudo aquilo que é mal. Eu falo que Deus é bom. Então Deus não planta enfermidade. Deus não quer que você esteja doente. Ai, pastor, será que Deus quer que eu... Será que Deus realmente quer a minha cura? Meu amado, como que Deus não vai querer a tua cura se Ele é bom? Ah, será que Deus quer me dar um filho? Eu não posso ter filho. Como que Deus não quer te dar um filho se Ele disse que você deveria multiplicar, encher a terra e ser fecundo? É promessa dele, é desejo dele para a sua vida. Será que Deus quer me abençoar financeiramente, pastor? Será que Deus realmente está interessado? Será que Deus vai realmente ouvir minha oração e vai me abençoar financeiramente? Claro, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Jesus Cristo se fez pecador para que fôssemos santificados. Então é da vontade de Deus que você prospere também financeiramente. Ele não ensinou você a orar na oração do Pai Nosso? Todos os dias, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele te ensinou, Ele me ensinou a orar por suprimento. Então creia que é da vontade de Deus também te prosperar financeiramente. E você vai invocar o nome do Senhor, vai pedir a bênção dEle, vai dar uma ordem a esses demônios que têm agido na sua família, na sua casa, na sua vida, e fala que não. Você não vai ter medo dele. Você é crente, você não pode, irmãos. Você não pode ter medo de demônios. Como que você vai vencer ele tendo medo dele? Me fala. Como que você vai vencer o demônio, o diabo? Você tem medo dele? Rompa com isso na sua vida. Fala: espírito do medo, sai da minha vida. Porque o medo é um demônio, irmãos. Esse medo está colocando em você medo, né? Parece alguém possesso lá na sua cela. Vou ligar para o pastor. Não, você não vai me ligar, porque se você me ligar, eu vou falar o que você tem que fazer. Porque vai começar a aparecer. Você vai orar por cura, você vai orar por libertação, vai começar a aparecer. Você vai dar uma ordem, amarrado em nome de Jesus, com as forças quebradas. Agora você vai sair em nome de Jesus, que aqui não é teu lugar. E você vai dar ordem e esses demônios vão sair. Esses dias meu irmão expulsou, e nem é líder de célula. Me ligaram, eu não estava aqui, estava lá em Mirassol. A hora que eu cheguei, ele já tinha expulsado o demônio. Falei: muito bem, parabéns. Você precisa entender que você já foi revestido de poder para isso. Não tem a ver com a sua bondade, não tem a ver com a sua justiça, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o Espírito Santo de Deus que já te deu autoridade. Amém? É como um policial, usei o exemplo do Erismar aqui recentemente.
Ele é um policial, está com a farda, foi dada a ele a autoridade. Se ele vê um crime, ele não precisa ligar lá para o comandante. Posso fazer alguma coisa aqui? O que eu faço? Não, ele já sabe o que tem que fazer. Então eu quero dizer para você que Deus já te deu autoridade sobre os demônios e as suas ações. Começa a dar uma ordem para eles: medo, sai de mim. Em nome de Jesus eu vou orar por cura. Irmãos, comece a orar por cura. Cura só acontece quando você começa a orar por elas. Chegou alguém enfermo, ora por ela. Você está passando por enfermidade, dá uma ordem de enfermidade: sai da minha vida. Então a ordem para essa enfermidade, porque é a obra do mal. Já foi te dado poder sobre os demônios e todas as suas obras. Compreende, irmãos? Amém? Então eu quero que você se posicione. Chegou um tempo de você se posicionar. Você vai vir aqui nas orações, se encher, você vai jejuar, buscar, mas você vai executar aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. E essa igreja vai ser uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, cheia do poder, cheia do mover de Deus. Já está sendo, mas Deus tem muito mais, muito mais. Ainda não alcançamos o ápice. Estamos só começando o derramar do Espírito Santo sobre esse lugar. E você vai ser esse instrumento das mãos de Deus. Amém? Então comece a entender qual que é a obra do maligno. E começa a repreender. Ai, pastor, quando eu vejo uma pessoa possessa, eu fico com medo. Repreende isso, é o diabo querendo te manter ali, aprisionado, com medo dele. Mas ele tem que ter medo de você. É ele que tem que ter medo de você, porque sobre você há o maior de todos os espíritos, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então encha teu coração de fé e execute, exerça. É importante você entender que você é filho. A Bíblia diz que havia a história de dois filhos: o filho mais velho e o filho mais novo. A história do filho pródigo. O filho pródigo abandonou seu pai, pediu herança, foi embora, gastou tudo com prostituta, de forma irresponsável. Mas o texto diz que quando ele voltou, a palavra de Deus diz que quando ele voltou, o pai foi correndo ao encontro dele. Ele não deu uma palavra de repreensão para ele. Muito pelo contrário, colocou um anel em seu dedo, colocou a melhor roupa, vestiu os sapatos e matou o novilho gordo. Sabe o que significa? Que não importa o estado que você esteja, você nunca deixa de ser filho. Mas o bom filho sempre vai voltar para a casa do pai. O filho sempre vai voltar para a casa do pai. E sempre vai ter de volta tudo restituído. Amém? Eu pequei, eu errei, você não deixa de ser filho. Só se levante e não cometa mais. Aquele que arrepende e deixa, recebe misericórdia. Não deixe o diabo roubar de você a autoridade que Deus colocou nas suas mãos. Você é filho de Deus e nada pode mudar isso. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Amém? Então eu estou falando isso porque eu quero falar sobre jejum hoje. Mas eu quero dar uma palavra, como que eu falo, bem rápida e objetiva. Porque eu quero que você tenha o teu coração cheio de fé hoje para jejuar, amém? Como eu falei do dízimo, Jesus não deu uma ordem, declarou: olha, vocês têm que jejuar, senão o demônio pega vocês. Jesus não falou isso. Mas você vai ver na palavra de Deus muitas orientações que o jejum é importante. Assim como o dízimo é importante, o jejum é importante. E eu quero te convencer aqui a jejuar e criar disso uma cultura na sua vida. Só deixa eu verificar aqui. Quem aqui já fez algum jejum de 24 horas? Levanta a mão, deixa eu ver. 24 horas de jejum. Uma boa parte dos irmãos ainda não fez. Então eu quero desafiar você nesses 21 dias de jejum. Você fazer um jejum de 24 horas. Nunca ninguém morreu, irmãos, porque jejuou 24 horas. Pode ter certeza disso. Ai, pastor, será que eu vou passar mal? Nada. Vai te fazer bem. Se você olhar isso de forma natural, pela medicina, os médicos incentivam o jejum intermitente, o jejum como um método de você se desintoxicar, de você emagrecer. O jejum só te faz bem. Tire isso da sua cabeça que o jejum te faz mal. Quando você fica doente, qual é a primeira coisa que você perde? Não é fome? Porque o jejum, ele é curativo. Porque quando você para de comer, o teu organismo vai focar naquelas partes que estão deficientes e vai tratar. Então eu quero que você olhe para o jejum sempre como uma coisa boa. O jejum nunca te faz mal. Eu tenho gastrite, meu Deus do céu, o que vai ser? Fala: ora, Senhor, não vou sentir dor. Eu vou fazer o jejum e nem o mal vai me acontecer. Me recomendaram, quando eu tinha gastrite ainda, toma água com limão. Eu falei: vai que eu vou morrer mesmo, vou aumentar a queimação. Mas foi a melhor orientação que eu tive até hoje.
Então, se quando você faz jejum, você fica com queimação, pega um pouco de limão, coloca na água, não vai quebrar o jejum, né? Até um chá sem açúcar, desde que não tenha açúcar, você pode fazer que não quebra o jejum, ok? Não vai quebrar, porque jejum é de comida, não é de água. Tem irmãos que fazem jejum de água, não recomendo, porque a Bíblia não fala que o jejum é de água. O jejum é de comida, amém? Jesus, depois de 40 dias, ele teve fome. Quando você vai ver Moisés, ficou lá 40 dias sem comer, sem beber, foi diferente. Moisés estava envolvido numa unção sobrenatural, numa presença de Deus, numa atmosfera tão sobrenatural, que ele não sentiu fome nem sede. Mas a situação de Moisés foi diferente. Jesus, por exemplo, é importante você entender isso, irmãos, que Jesus, ele nunca usou a sua divindade aqui na terra. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz que, embora sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Então, quando o diabo tentou ele, transforma essas pedras em pães, o que ele estava dizendo ali? Use a sua divindade. Mas Jesus nunca usou a sua divindade, porque se ele usasse a divindade dele, o sacrifício de Cristo seria perdido, seria ineficaz. Então tudo que Jesus fez, irmãos, ele fez como homem. Então jejuar 40 dias é possível? Sim, existem muitas pessoas no Brasil que jejuam 40 dias, né? Não sei se você conhece o Luciano Subirá, ele tem muito testemunho sobre isso, né? Tem pregação sobre isso, sobre jejum, você pode ouvir, tem um livro, eu comprei um livro sobre isso, para que você entenda que jejuar 40 dias como Jesus jejuou, qualquer ser humano consegue. Mas qual que é o problema? Como eu disse, vai ver muitas pessoas, ele mesmo disse que jejuou, já fez 3 jejuns de 40 dias na vida dele, e não morreu, continuou vivo, fez, foi bem, as doenças que ele tinha, fez, foi embora, ele ficou, foi melhor de saúde. Não estou incentivando você a fazer tudo isso de jejum, amém? Isso é quando Deus chama alguém para fazer de forma específica, dizer que demorou anos e anos para conseguir fazer um jejum. Começou com um dia, depois foi para 3 dias, depois foi para uma semana, depois foi 14 dias, 21. Dizer que nunca queria fazer esse 40 dias, mas ele que fez 21 e continuou sem fome, e foi até o 40. Então eu quero dizer para você que vai acontecer isso com você. Quando começou o nosso jejum dos 21 dias, o primeiro dia eu fiz as 24 horas de jejum e eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu não quero sentir fome, não de comida, eu quero sentir fome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Não senti um pingo de fome nas 24 horas, porque as primeiras 24 são as piores. Aí você pensa, pastor, eu jejuo 12 horas, já quase morro, se eu jejuar 24 vou ter um infarto. Não, você entenda que enquanto mais vai passando, menos fome você vai sentindo. Estão entendendo, amém? Então se você rompeu as 24, você não vai ter fome, você come porque você quer, mas você vai começar a não sentir fome mais. Passou 48, depende de cada organismo. Tem organismo que vai 36, outros 48, outro até 72. Mas chega uma hora que o nosso organismo ele muda. Ele passa a receber nutrientes não mais da comida que a gente come, mas das nossas reservas. Se você olhar aí, você vai ter bastante reservas. Uns mais, outros menos, mas todos têm reserva. Não importa a condição que você tenha, muita gordura, pouca gordura, todos têm uma reserva aí. Para a hora que precisar, pode ter certeza, vai acontecer esse processo de o teu corpo te auto-nutrir. O que foi que aconteceu com Jesus? O texto diz que Jesus, depois de 40 dias, Mateus capítulo 4, verso 1 e verso 2, diz que depois de 40 dias, Jesus, ele teve fome. E quando nós falamos dessa fome, nós não estamos falando de uma fome de comida. Nós estamos falando daquele processo onde o próprio corpo dele começou a consumir tecido vivo. Então a fome ali não foi de alimento, ali foi realmente uma necessidade de comida. Por quê? Porque já não tinha mais reservas no seu organismo. Então eu quero te encorajar e te incentivar a jejuar, porque Jesus disse que nós faríamos as obras que ele fez e até maiores do que ele fez. Jesus nunca usou sua divindade. Então quando Jesus jejuou esses 40 dias, ele jejuou como homem, agora é claro, né? Como alguém que entendia, conhecia dessas coisas que muitas vezes hoje a gente não conhece. Porque a gente acha que o jejum vai nos fazer mal. Diga assim, o jejum nunca me faz mal. Nunca. A não ser que você esteja tomando uma medicação, alguma coisa que exige uma comida e assim por diante. A não ser que haja uma restrição médica, ok? Se haver uma restrição médica, ok. Mas se não há, você está apto para jejuar. O texto diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não falou que teve sede, porque ele não fez jejum de água, ele fez de comida. Verso seguinte, verso 3, diz
o tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho do homem, ordena que essas pedras se transformem em pães. Em nenhum momento aqui Satanás falou de água, mas falou de comida. Então é muito importante que você faça isso. Entenda que o jejum é de comida. Eu tenho um relato de um rapaz que ele fazia muito jejum de água. E ele, infelizmente, era pastor e ele fazia jejum de água. E ele morreu porque os rins secaram. Então eu quero dizer para você que se você for fazer jejum de água, não faça mais do que algumas horas, 24 horas. É comprovado cientificamente que o máximo que um ser humano consegue ficar sem água é 36 horas. Então por isso que não é recomendado você fazer jejum de água. Amém? Agora eu quero que você entenda que o jejum é para aquelas pessoas que desejam ser vencedores. Porque existe dois tipos de pessoas. Existe aqueles cristãos vencedores e existe aqueles naturais. Não vou falar que eles são derrotados, porque em Cristo todos nós somos vencedores, amém? Mas existe aquelas pessoas que a Bíblia chama de vencedores. Romanos capítulo 5, verso 17, diz que se pela transgressão de um só homem reinou por meio dele a morte, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de só um homem, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então eu quero dizer para você com alto e bom som que você foi chamado para reinar. Você foi chamado para ter vitória sobre as enfermidades. Você foi chamado para ter vitória sobre o maligno. Você foi chamado para reinar sobre a escassez. Você foi chamado para reinar sobre todo o poder do mal. Quando fala aqui de reinar e de ser um crente vitorioso, vencedor, está falando disso. Vai vir uma enfermidade, mas ela não vai te destruir, você vai vencer ela. Vai vir uma crise na tua família, mas você não vai sucumbir, você vai vencer ela. Não importa o que venha, se é espiritual, se é financeiro, se é familiar, se é ministerial, a crise que vem você rompe, amém? Agora é importante você entender que há uma postura para aqueles que vencem. Mateus capítulo 22, verso 29 diz que muitas vezes nós erramos porque nós não conhecemos as escrituras e nem o poder de Deus, amém, irmãos? Então quando nós falamos do jejum, nós estamos falando de uma busca mais intensa para receber de Deus esse poder, essa unção e essa autoridade. Então antes de Jesus começar o seu ministério, ele jejuou esses 40 dias e 40 noites. Então se Jesus jejuou antes de começar o ministério, significa que o jejum é algo importante. O texto diz que logo após o seu batismo, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto, e ele começou esse jejum de 40 dias e 40 noites, e depois desse jejum, ele começou o seu ministério. Então eu quero dizer para você que quando nós estamos diante de algumas batalhas, Deus nos chama para jejuar. Eu entendo que nós temos que jejuar cotidianamente, rotineiramente, semanalmente, né? Não precisa ser um jejum talvez de 24 horas, mas você pode fazer um jejum parcial de 12 horas. Você pode um dia na semana tirar um dia para você jejuar. Por exemplo, toda terça-feira é o dia do nosso jejum. Nós avisamos, comunicamos à igreja que toda terça-feira é o dia que você pode fazer o seu jejum. Nós estabelecemos um dia da semana para a gente jejuar, né? E se possível, faça as 24. Você vai ver que não é absurdo. E você vai ver que isso vai fazer bem para a sua saúde. Eu estava conversando com a irmã e fazendo uma libertação com ela, e eu fiquei assim, pensando, né? Como que o inimigo oprime? Diz ela que ela come de 3 em 3 horas. Ela nunca conseguiu fazer um jejum. Falei, você vai fazer, em nome de Jesus. Um jejum de 24 horas vai quebrar isso. Você tem domínio próprio. Amém, irmãos? Então entenda que o jejum, ele sempre vai ser um preparo que Deus nos dá para enfrentar certas batalhas. Sempre que eu estou diante de uma batalha que está por vir, Deus me chama para jejuar. Então seja sensível à voz do Espírito Santo. Se você está diante de uma grande luta, de uma resposta da parte de Deus, ou de uma enfermidade, ou de algo que você precisa decidir, entenda o valor do jejum, porque o jejum vai te dar essa sensibilidade da presença de Deus. O jejum em si, ele não tem poder nenhum, ele é natural. Mas o jejum, ele vai fazer com que você tenha sensibilidade pelas coisas espirituais, que você tenha consciência de quem você é. Então o jejum em si, ele não nos dá nenhum poder, mas ele remove de nós todo aquele engano que muitas vezes o inimigo coloca, e nós começamos a ver como de fato nós somos, entende, irmãos? Amém? Porque já foi dado a você poder e autoridade sobre todos os demônios, sobre todo o poder do mal. Então quando a gente jejua, a gente tem essa revelação, essa percepção, a nossa fé é aguçada, e você consegue ver quem você é em Cristo. Então há certas batalhas, irmãos, que a gente só vence com jejum.
Jesus, ele não ordenou, olha, jejuem, mas em Mateus 6,16, ele diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, para quem que eu jejuo? Eu jejuo para receber de Deus a recompensa. Eu não faço isso para mostrar que eu sou mais espiritual, eu não faço isso porque eu quero simplesmente ter um poder e me mostrar para as pessoas. Não, eu jejuo porque eu quero receber da parte de Deus uma recompensa. E qual que é a recompensa? A presença dele na nossa vida, o enchimento do Espírito Santo na nossa vida, o distribuir dos dons sobre a nossa vida. Então, quando ele diz, quando jejuares, Jesus esperava que jejuássemos. Ele não disse, se jejuares, ele disse, quando jejuares. Então, Jesus esperou, e para ele era óbvio que nós iríamos jejuar, e jejuar com a motivação correta. Então, ele não está aqui falando, olha, vocês não precisam mais jejuar, muito pelo contrário. Ele diz, jejue da forma correta. Então, quando jejuarem, faça isso de forma correta. Muitas pessoas, por causa desse texto, interpretam errado. Pastor, eu não posso falar que eu estou jejuando, né? Eu falei, não, se você não falar, você está mentindo. Se alguém te perguntar, você falar que não, você está mentindo. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus falou que você não pode ficar falando para se mostrar. Mas geralmente eu vou na casa dos irmãos, quando eu com um propósito, eu aviso, eu não posso porque eu estou de jejum. Não tem nenhum problema, não estou mostrando para ele. Eu estou explicando para ele entender por que eu não vou comer, que eu não vou beber. Não tem nenhum problema, entende, irmãos? Então o primeiro mito que você precisa romper é: pastor, eu posso falar que eu estou de jejum? Será que eu não quebrei o jejum? Não. O que Jesus está falando aqui é de uma intenção de coração, que você não vai fazer isso para se mostrar. Se houver uma necessidade de você falar que você está jejuando, jejue, né? Eu estou falando, estou jejuando, eu jejum 24 horas para encorajar você, né? Jejum 3 dias para encorajar você a jejuar. Agora, a motivação do coração, Deus sabe. O que Jesus está dizendo é: corrija a motivação do seu coração. Mas você tem que falar. Se houver uma necessidade, você fala, estou em jejum, por isso que eu não estou comendo, sem nenhum problema. É que nem da oração. Ele diz, não orai como os hipócritas, em pé e tal. Aí tem irmãos que eles não oram em pé, porque Jesus disse que não pode orar em pé. Não, Jesus não falou isso, que não pode orar em pé. Jesus falou que você não pode fazer isso para se mostrar. Novamente, falando de uma intenção de coração. Então é muito importante que você entenda isso quando se trata do jejum. Então o jejum, ele precisa ser desmistificado. E você entender que quando você jejuar, né? Talvez você fale, pastor, eu estou jejuando, ao invés de ficar mais espiritual, estou ficando mais carnal. É normal. Você vai ficar estressado, seu corpo está acostumado a receber um nível de açúcar, né? no seu sangue, é natural. Haverá um processo de desintoxicação, você vai ficar nervoso, vai ficar irritado. Quero dizer para você que faz parte. É o mal saindo da sua vida, amém? Mas não é que você está ficando pior, não. Você vai ver que depois do jejum, as coisas vão começar a mudar, vai começar a melhorar, e você vai começar a ter mais sensibilidade. Em Mateus capítulo 9, verso 14 e verso 15, os discípulos de João perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Ele disse, como podem os convidados do noivo ficar de luta enquanto o noivo está com eles? Falando dele, né? Ele era o noivo. Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Então os discípulos de Jesus não jejuavam e nem oravam muito. Não sei se você lembra daquele texto, que Jesus estava perto a ser crucificado, e ele diz, vigia comigo. Jesus volta 1 hora depois, eles estavam dormindo. Jesus fala, vocês não puderam vigiar comigo nem sequer 1 hora. Irmãos, eu entendo que para que você tenha uma vida de vencedor, presta atenção, para que você tenha uma vida vitoriosa, você tem que cumprir pelo menos esse mínimo que Jesus pediu, de orar pelo menos 1 hora por dia. Por isso que eu quero que você venha aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19. Porque talvez lá na sua casa você não consiga orar. Aqui você tem um ambiente propício para isso. Jesus disse, vocês não conseguiram vigiar comigo nem sequer 1 hora. Então eu entendo que, não estou colocando aqui um padrão de tempo, mas eu entendo que é o mínimo que você pode. Porque se você começar a orar pela sua família, começar a orar pelas suas necessidades, 1 hora vai ser pouco. Como você começa a pegar o hábito de orar pela sua igreja, né? Orar pelos seus projetos, você vai ver que 1 hora vai ser pouco, 1 hora de oração. Mas você precisa começar, começa com 1 minuto, começa com 2 minutos, começa com 5 minutos, mas tem um alvo, no mínimo 1 hora. Eu entendo que no mínimo 1 hora tem que ser o nosso objetivo, o nosso mínimo de oração. Agora, faça o que pode. De fato, não é pelo muito ouvir que nós somos, né, atendidos, mas desenvolva um hábito para que você de fato se torne um vencedor. E da mesma forma é o jejum. Se você não tinha hábito de jejuar, eu quero que você agora comece a jejuar, ou todo dia, tirando uma refeição,
Não é? Eu decidi na minha vida que toda refeição noturna eu não como, a não ser em ocasiões especiais. Aí eu como, né? Fui visitar um irmão, tem alguma coisa, né? Um final de semana, né? É o dia da folga, o dia do descanso, ok. Mas todos os dias que eu posso, só almoço e corto toda a janta. Foi o estilo de vida que Deus me deu, amém? Mas você pode tirar o café da manhã, ou você pode uma vez por semana fazer 24 horas de jejum. Mas eu quero que você seja levado nesses dias a ser alguém que busque mais o Senhor, que entenda que o jejuar, ele é necessário. Jesus disse: virão dias que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus já subiu aos céus, e esse tempo é um tempo de nós jejuarmos, amém? Em Mateus capítulo 14, 17, verso 14, eu quero ler esse texto, para que você entenda de uma forma muito especial o princípio desse texto. O texto diz que quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, e eu trouxe os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Diga assim: porque a fé que eu tenho é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Pela palavra de Deus. Deu problema no projetor? Deixa o verso 21 projetado. Sabe o que eu queria explicar nesse texto? Algumas coisas, na verdade 5 coisas muito importantes. Por que nós precisamos jejuar? Para que nós não nos tornemos incrédulos. O texto diz que eles não conseguiram expulsar aqueles demônios, e Jesus disse bem claro para eles: ó geração incrédula e perversa. Quando nós estamos, irmãos, com pouca fé, ou com a fé diminuída, o jejum ele vai reativar essa fé. Talvez você está passando por um momento de desânimo, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue ter uma disciplina espiritual, você está sem vigor, sem força espiritual. O único remédio é o jejum. Deus me deu uma direção muito específica para quem tem problema com pornografia. Muita gente me procura: pastor, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer em relação à pornografia, eu já tentei de tudo, não consigo romper. E eu orei a Deus, eu pedi: Senhor, me dê uma estratégia, me dê uma direção do que eu falo para eles, como que eles vencem isso, porque eu sei que mandar orar não vai adiantar, eles não têm força para orar. Mandar ler a Bíblia, eles não vão ler a Bíblia, porque eles não têm força para isso. Porque quem está subjugado por um pecado, ele perde a força de cultuar, ele perde a força de orar, ele perde a força de ler a Bíblia, ele perde a força. E ele foi bem claro comigo, o Espírito Santo foi bem claro: todas as vezes que essas pessoas te procurarem, você vai pedir para elas fazer um jejum de 24 horas. Quantas horas, irmãos? 24 horas. E vai pedir para elas fazer mais 21 dias de jejum parcial. E nesses dias, todo dia decorar um versículo, todo dia memorizar um versículo, e orar e pedir para que toda essa dependência saia da vida dela. E depois de 21 dias, você vai entregar uma oferta de qualquer valor, consagrando o seu corpo ao Senhor. Essa foi a direção muito clara que o Espírito Santo me deu. E eu entendo que isso vale para todo pecado. Se você está debaixo de uma frieza espiritual, de algum pecado que você não consegue romper, Deus deu uma ferramenta para você que se chama jejum. Amém? Se você vem cultuar, mas vem naquela apatia: meu Deus, mas um culto, você vem por necessidade, não faça isso. Levante o jejum, começa a jejuar e fala: não, eu quero ter prazer de cultuar, eu quero ter alegria de cultuar. Entra no jejum. O jejum é fazer com que você rompa essa incredulidade e essa perversidade. O verso 17, deixa o verso 17 compartilhado. O verso 17 diz que quando nós não jejuamos, nós nos tornamos incrédulos e perversos. Perverso aqui é errar o caminho, é pecar, é se opor a Deus. O jejum, irmãos, nos alinha à vontade de Deus. Estão entendendo, amém?
Então o jejum ele vai nos alinhar a Deus. Às vezes meu coração fica perverso, eu não percebo. Meu coração se perde, eu não percebo. Eu estou me opondo a Deus e eu não percebo. Então o jejum vai fazer com que o meu coração se alinhe ao coração de Deus. E mais do que isso, eu vou ter uma confiança maior em Deus, amém? O verso 19 e 20 diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a um monte, lança-te do outro lado e ele irá. Então quando nós jejuamos, sabe o que acontece? A nossa fé ela é aumentada, ela é exercitada, e quando ela é exercitada, ela cresce, entende? É um grão de mostarda que quando eu oro e quando eu jejuo, ela germina, porque eu entendo que o jejum ele é necessário para que essa fé, de fato, ela seja exercitada. Mas o verso 20 diz que nada nos será impossível, se nós tivermos fé. Então o objetivo do jejum é fazer com que a fé seja aumentada no nosso coração, seja germinada no nosso coração, seja desenvolvida no nosso coração, a ponto de a gente experimentar milagres. Então é importante que você tenha clareza que quando você jejua, você está entrando no mundo sobrenatural. Aquilo que parecia impossível para você se torna possível. Pastor, eu não consigo romper com esse pecado, eu não consigo congregar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer isso. Quando você entrar nesse propósito de jejum, você vai ver que a tua carne vai ser mortificada, porque quando você deixa de comer a comida natural, você passa a ter fome daquilo que é espiritual, amém? Por que jejuar? Para que você perca a fome do natural e tenha fome daquilo que é espiritual. E todas as vezes que você estiver fazendo jejum e sentir fome, declare: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, toda vez que eu estou em jejum, eu sou tomado por aquela fome, aquela vontade de comer, eu confesso essa palavra. Faça como Jesus, porque é o diabo colocando a tua mente coma, não é só o seu corpo natural. Jesus passou por isso. Então você precisa confessar a palavra e dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E diga para ele: Senhor, eu quero ter fome do Senhor, não de comida natural. Te garanto que essa fome vai passar imediatamente, porque acontece assim comigo. Se você tiver fé, ore dessa forma. Mas eu quero jejuar e não quero sentir fome. E toda vez que sentir, você confessa: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, por que jejuar? Porque nós não só queremos experimentar milagres, viver o impossível, mas como o verso 21 diz, que há certas batalhas, irmãos, que a gente só vence com oração, só vencemos com jejum, amém? Vai haver guerras, há demônios que você só vence com jejum, há demônios que você só vence com oração. Por quê? Porque jejum e oração, porque jejum e oração andam juntos. Se você fica só sem comer e você não ora, é simplesmente uma dieta. O jejum ele tem que ser acompanhado de uma oração. O jejum ele tem que ser acompanhado de uma busca diante de Deus. Então você jejua, a primeira vontade que você vai ter é de orar. Você jejua, a primeira vontade que você tem é de ir para a palavra de Deus. Então entenda que o jejum é uma ferramenta que Deus te deu para que você se fortaleça espiritualmente e você oprima o diabo e não seja oprimido por ele, amém? Para que você vença toda casta, por mais pior que ela seja, e ela jamais tenha poder sobre você. Então eu estou dando aqui alguns motivos do porquê que você deve jejuar. E para concluir, é importante você entender que quando você jejua, você desbloqueia os céus. Há bloqueios espirituais que nos impedem, irmãos, de receber aquilo que Deus tem para nós. Em Daniel capítulo 10, verso 12 e verso 12 e 13, o texto diz que Daniel começou um jejum de 21 dias, e o jejum dele foi um jejum parcial, por isso que ele chama de jejum de Daniel. Não é que ele ficou sem comer, ele não comeu vinho, ele não tomou vinho, ele não comeu carne, ele não comeu nenhuma comida saborosa, ele comeu só legumes, naqueles 21 dias, e ele começou a orar, e ele começou a buscar, porque ele queria uma resposta da parte de Deus. Ele teve uma visão, e ele queria a resposta daquela visão que ele teve. O texto diz que depois de 21 dias, o anjo mensageiro, tudo indica que foi Gabriel, que é o anjo mensageiro, veio até ele e disse o seguinte, e o anjo prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas, amém? Quando você ora, quando você jejua, pode ter certeza, desde a primeira palavra que você fala, Deus está ouvindo. Mas o que aconteceu? Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda,
pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Sabe o que aconteceu aqui? Deus ouviu e enviou o anjo. Vai lá até Daniel, dá a resposta para ele. Só que quando o anjo foi vir até Daniel, havia uma barreira de demônios. O príncipe da Pérsia aqui representa uma classe de demônios poderosíssimas que impediu aquele anjo de trazer a mensagem. E resistiu durante os 21 dias que Daniel estava jejuando e orando. Mas depois de 21 dias, Deus enviou o arcanjo Miguel, desfez que é o arcanjo guerreiro, desfez toda aquela situação, todo aquele bloqueio. Então Daniel obteve a resposta. Eu quero dizer para você que muitas coisas e em muitas batalhas, o céu só se abre depois de muito jejum e de muita oração, de muita busca. Então entenda que para que você tenha sucesso na sua vida, seja abençoado, próspero, para que você seja um vencedor, você precisa andar na dimensão espiritual. Você não pode andar simplesmente de forma natural, na carne. É importante que você entenda que o jejum ele vai nos levar a essa dimensão sobrenatural. Ele vai nos levar a essa dimensão espiritual. Ele vai nos levar a um reconhecimento, a um entendimento que de forma natural a gente não teria. Você vai ter compreensão de coisas que de forma natural você não teria. Então eu quero te incentivar nesses dias a estabelecer o jejum como uma cultura na sua vida, como uma prática, se não diária, no mínimo semanal, para que você experimente os milagres. Irmãos, eu estou falando de algo que o Espírito Santo tem me direcionado de forma muito clara. Dele está levantando neste lugar pessoas de jejum, pessoas de oração, que buscam o Senhor de todo o coração, e é a você que Ele tem chamado. Não é só o pastor Zeca, não é só os líderes da igreja. Ele tem chamado você para ser um intercessor, para ser uma intercessora. Deus tem chamado você para essa batalha que Ele está nos convocando nesses dias, e Ele quer que você jejue. Ele está pedindo jejue, me busque que eu vou te mostrar, me busque que eu vou te curar, me busque que eu farei os milagres, me busque que você vai ver as minhas mãos sobre você, distribuindo dons. Você vai orar e pessoas serão curadas, você vai pregar e pessoas vão se converter. Você vai dar ordem aos demônios e eles sairão. Mas eu quero que você se levante nesses dias, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, e faça do jejum uma prática na sua vida. Então eu estou te dando aqui uma escolha. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo só diz jejua. Quem está fazendo isso é o pastor Zeca. Ou você jejua toda terça-feira e faça um jejum de 24 horas toda terça-feira. Ou você faz isso lá de vez em quando e jejua parcialmente. Mas Deus tem conclamado essa igreja para orar e para jejuar. Não é um convite, é um clamor do Espírito Santo para que você jejue e se levante como homem de Deus na sua casa, como uma mulher de Deus na sua casa, e declare a derrota de Satanás, declare a conversão dos seus familiares, declare a salvação da sua casa, declare que essa enfermidade não tem poder, que essa escassez financeira não tem poder sobre você, amém? Que você vai ser frutífero. Nós estamos no alvo de batizar pelo menos 100 pessoas até o final do ano. Você precisa levar pelo menos até uma pessoa ao batismo. Pelo menos uma pessoa, não abra mão. Fala, Senhor, me dê, eu quero até o final do ano levar uma pessoa ao batismo. Eu vou levar ela para o encontro, ela vai se converter e ela vai decidir as águas até o final do ano, amém? Então se coloca de pé nessa manhã. Quero orar com você nesta manhã. E eu quero que você, de uma forma muito especial nessa manhã, invoque o Senhor. Busque o Senhor, amém?